Olá, seja bem-vindo. Novamente eu aqui para continuar falando sobre as etapas da minha vida até os 29 anos. Talvez já esteja tenso para quem está vendo os vídeos. Porém a intenção não é tipo eu chegar a falar 29 anos esse homem se tornou homossexual. Não. Isso ali seria uma coisa comum de falar. Então eu preferi falar por etapa, né? O porquê, contar detalhes, porque eu quero atingir o coração de quem está ouvindo. Não, assim, como um conceito que eu quero impor, né? A minha intenção é atingir o coração para que quem estiver ouvindo saiba que o homossexual ele é um ser humano. É um ser humano que tem desejos de crescer profissionalmente, é um ser humano que se apaixona, que ama, que é um filho, que tem um passado talvez religioso como o meu, talvez uma outra perspectiva de vida, né? Então isso é a intenção que eu tenho, mostrar para as pessoas para que possam entender isso e acabar, pelo menos com quem eu falo, com o preconceito, e possa compreender melhor. Bom, no último vídeo eu disse que falaria sobre a última namorada que eu tive antes de partir para a homossexualidade. Como eu falei também, né, que aconteceu um milagre na minha vida, um dos milagres, porque teve vários desse tipo, né, porque eu me satisfazia só pelo fato de ter o contato com Deus, por sentir que Ele sabia da minha existência aqui na Terra, porque é diferente, você pode falar e Ele sabe da existência de todo mundo, tudo bem, mas são 6 bilhões na humanidade. Então eu senti que Deus está agindo diretamente comigo, mesmo que seja um anjo que Ele está enviando para causar em mim ali, mas eu pedi para Ele, então para mim foi como se fosse Ele. Embora é a primeira perspectiva que eu tenho. Então foi importante esse milagre. No entanto, eu continuei trabalhando com vendas, né? Só que estava difícil as vendas ali, porque como eu disse, era comissão. Então, meses eu não vendia e as comissões que era 50%, 100% em 2 vezes, nem sempre era legal, né? E ao mesmo tempo permaneci na religião, tive contato com essa moça, né, que é a minha nova amiga e tal. Eu descobri que ela gostava de mim. Só que eu era meio na minha, né? Eu era tranquilo. E nessa jornada de busca por trabalho, eu conversei com a ex-sogra, que foi da última namorada da religião, né? Desse mesmo bairro que eu moro. E ela que me arrumou um trabalho num hospital. E nesse hospital eu era um robô, digamos assim, um cara muito trabalhador, muito mesmo. E muito trabalhador. Eu era, quando eu fui fazer a entrevista, era para trabalhar no setor que essa irmã tinha me indicado. Como eu disse em relação ao emprego, eu sou um cara que na época pensava humilde, né? E ela queria que eu trabalhasse na parte de hotelaria, que era a parte que ela trabalhava. Ela sugeriu para mim que ela tinha muitos anos na empresa, então ela conseguiria. Chegando no RH, me entrevistaram e falaram que o meu perfil não era de trabalhar em hotelaria, no hospital, era de mensageiro, entregar medicamentos nos andares do hospital. Então o que eu fazia? Eu trabalhava nessa farmácia, né, do hospital, e ia nos andares, pegava medicamento, subia,
ia no quinto, no sexto, no sétimo, no 12º, no quinto D, no sexto D, então eu andava. Então aquilo era gostoso para mim, porque eu conversava com pessoas de todos os níveis, via médicos, pacientes, clientes, familiares de pacientes, inclusive amigos da minha mãe, conhecidos, que chegou a ficar internado nesse hospital. Eu tratava de assuntos com o pessoal da enfermaria, sempre entrava assim, eu tinha acesso para as UTIs, então aquela rotina para mim era extraordinária, porque eu via profissionais que trabalhavam para o bem, né, do ser humano. Então eu me divertia com aquilo. E no sexto andar tinha o centro cirúrgico, onde ali tinha também uma Bíblia sagrada, uma Bíblia junto com a imagem de Nossa Senhora, para quem era católico, né? E quando eu chegava na farmácia, eu pegava medicamentos e ia fazer as minhas rondagens. Então, como é que era isso? Tinha os meus colegas também que tinham a mesma função que eu. E os outros das outras funções, eles trabalhavam 12 por 36. Ou seja, um dia sim, um dia não, eles estavam presentes. Enquanto eu e os meus colegas que faziam o mesmo trabalho que eu, era todos os dias, porém só 6 horas. Então era gostoso aquele trabalho. Comparando com o pessoal da minha função, eu era um robô. Porque eu chegava lá embaixo, às vezes eles estavam descansando, trocando uma ideia, fazendo corpo mole, mas trabalhando, claro. Só que na deles, e eu não. Eu chegava, descia, entrava na farmácia, subia, entrava. Robô, eu era um robô. Surpresa! Pois é, gente. Foi a paixão mais forte. Olha o Paulo de novo. Eu não ia falar da minha última namorada? Pois é. Pra chegar até ela, teve essa última paixão. Foi difícil, muito difícil. Foi inédito assim, foi uma coisa que nem vocês perceberam que a primeira paixão, assim como era a primeira, eu fui mais profundo, mais sentimental. Já a segunda foi uma coisa mais tranquila, né? Já essa não, foi uma coisa muito forte. Porém, aconteceu da mesma situação que as outras. Eu busquei, quem eu me apaixonei também não me procurou nesse aspecto. No entanto, como é que foi que surgiu esse sentimento? Que nem eu disse, todo dia eu chegava ali na farmácia para pegar medicamento e voltava. Então eu era um robô. E eu notei que tinha um rapaz do que 12 por 36 que era um profissional de uma ética que não se pode negar a ética profissional dele. Ele era muito atencioso. Ele perguntava para mim: Paulo, você achou o local que você foi entregar o medicamento? Eu colocava a mão no ombro. E aí, Paulo, precisando de alguma coisa? Nisso, o que aconteceu? Como eu ia entregar os medicamentos e voltava, eu comecei a notar que quando era o dia que ele não vinha, eu sentia falta. Quando ele estava, eu procurava, quando via, desviava o olhar. Então foi algo muito forte, ainda mais que não era todo dia que eu via, e era uma pessoa no meio de 50 pessoas que percebeu a minha existência, estava tendo ética, mesmo que fosse para: não, Paulo, não precisa correr, não, Paulo, não só tem você aqui e tal. E outros poderiam me ensinar, ajudar, mas ele fez isso. Só que aquela coisa, diante dos meus sentimentos de carência, sei lá, eu despertou aquela paixão.
Nisso, infelizmente, nessas caminhadas dentro do hospital, eu comecei tudo de novo. Tudo de novo o que tinha acontecido no ano 2000. Porque foi forte aquele sentimento. A minha história da recuperação da primeira vez do surto, da internação, do ano e 6 meses ou 5 de depressão, depois a recuperação da jornada para a religião. Foi difícil, fora as descaídas, né, tipo as pedras que tinha no caminho, o outro trabalho, a outra paixão. Então eu tinha passado por muita coisa. E naquela de ser sempre leal a Deus e sofrer, então era terrível para mim. E nesse caso específico, como eu entregava medicamento, sentia esse sentimento, eu comecei a pensar coisas inéditas, né? Que nem quando eu entrava nas UTI para levar medicamento, tinha doentes que estão ali sedados praticamente. Quatro. Qual é o nome do medicamento? 4 Dormonide, 2 fentanil, que a pessoa está totalmente sedada, coma induzido, né? Muitos ali estão decaídos na aparência pelo estado que está na UTI. E às vezes eu passava perto para deixar o medicamento ali e eu via um movimento. E eu achava que por eu estar ali perto, devido aos pensamentos que eu falei no vídeo em relação ao ano 2000, quem eu achava que eu acreditava que por eu estar ali estava acontecendo aquilo. Então veio tudo de novo. Tinha um cara engraçado, na verdade, não, isso foi antes, né? Nisso eu entrei em surto, surtei de novo. E por incrível que pareça, fui internado, tinha um convênio legal, fui numa clínica particular. Nessa clínica particular tinha separação, né? Na parte de baixo era a enfermaria de emergência, na parte de cima já era para o pessoal que estava melhorzinho, tinha progredido. Também tinha, depois dessa parte, tinha dividido a parte masculina e a parte feminina, e a parte feminina tinha os idosos, e na hora do almoço abriam a parte feminina para os homens almoçarem, saíam as mulheres de almoçar lá mesmo, ou era antes, não sei. Na parte masculina tinha uma piscina, porém na emergência, eu vou contar 2 fatos, né, graças a Deus eu não tô chorando, que nem no vídeo do ano 2000, né, que eu contei sobre o primeiro surto, o trator que caiu na minha vida. Nessa enfermaria ocorreu 2 fatos assim que as pessoas que trabalham ali, quem vê, sabe de gente que tem problema psiquiátrico, acha que essas pessoas não pensam. Elas pensam. Elas viajam na maionese, como eu, fazem loucuras, dizem loucuras, a cabeça fica pesada, gira. Então, mas elas pensam, elas estão cientes do que acontece à sua volta. Então eu lembro que um dia um médico veio me alertar de algo que eu fiz, né? Que eu tava meio doidinho, aprontando lá na enfermaria. Eu tava sedado na cama lá da enfermaria e ele veio: por que você fez isso? Não apertou, né, como um sufocamento, mas só o fato de alguém na cabeça passa um monte de coisa, passa inferno, passa diabo, passa monstro, passa anjos, passa Deus, passa o desconhecível.
Muitos diriam que são demônios, não são. Não são porque o cérebro tem um poder imenso de transformar os pensamentos e de passar para o corpo, os pensamentos, sentimentos. Então imagina você numa cama com esses pensamentos, sensações esquisitas no seu corpo, fora os medicamentos, chega um médico e faz isso. Eu acredito que falta de experiência, falta de ética, falta de respeito para o corpo do paciente. Essa foi uma cena. Tem duas, uma é engraçada, vocês vão rir. Eu gosto de contar ela, porque rir eu rio também. Tem outras, mas eu só vou contar essas. A outra foi a cena, eu já dei início a 2 cursos de faculdade, depois, né, de que eu tive minha primeira experiência homossexual, de psicologia. Eu fiz 1 mês, não deu para continuar, e iniciei de farmácia. E parei, né? Eu vou contar nos últimos vídeos porque eu parei de farmácia. Mas eu digo que com esse aprendizado de faculdade, pesquisa científica precisa de autorização. Se vacilar do governo, é uma burocracia, né, de autorização das pessoas envolvidas. Certo dia, lá nessa enfermaria, eu me encontrei sedado, olhando para a cama à frente, e uma senhora japonesa vestida toda de branco, com um procedimento totalmente fora do comum, do normal em clínicas e hospitais psiquiátricos. Tinha uma pessoa na frente, né, o rapaz na cama, ele estava cheio de eletrodo, sem camisa, cheio de eletrodo no peito, tava com umas faixas amarradas aqui, uma faixa moderna e amarrado, e tomando um medicamento específico junto com soro. Depois ela veio pro meu lado e fez a mesma coisa. Me amarrou, colocou essa faixa, né, rolo de faixa na minha cabeça e amarrou, colocou eletrodo no meu peito e deu algum medicamento ali. Eu estava sedado, eu vi essa cena. Então é um lugar que às vezes há abuso, porque eles pensam que os doentes ali não estão vendo o que está acontecendo. Mas eu vi. Agora vai eu falar que eu vi isso, vi aquilo. Ah, você é louco. Começa pelos familiares. Mas aconteceu isso. A última coisa que aconteceu ali foi a minha tentativa de fuga. Eu tava lá fora, isso na parte de baixo da enfermaria, tinha um quintal com um corredor. Eu tava sozinho. Aí a enfermeira foi lá observar o que estava acontecendo. Quando ela viu na parede, sabe aquelas crianças que brincam de Homem-Aranha? Eu tinha subido pela parede e estava em cima da laje. Aí ela apareceu, menino, desce daí! Desesperada, coitada. Eu falei, não vou descer, eu vou embora daqui. Aí ela falou, se você for embora, lá fora tem um monte de segurança policial com seringa das injeções na pistola. Aí eu desci, com medo, né, dos caras me pegar com a pistola de seringa e atacar em mim como se fosse um animal, me fuga. E, claro que não era mais. Eu acreditei. Então, tive histórias engraçadas. Tudo graças à doença, né? Nisso, eu fiquei 25 dias, né? Geralmente eu fico 25 dias nessas internações. Ao sair, eu fiz algo que jamais eu tinha feito na minha vida, diferente do que eu tinha feito antes, porém era porque eu estava fragilizado. E em relação à última menina que eu namorei, no próximo vídeo eu ainda vou contar sobre ela, porque era para contar nesse, só que foi surpresa. Eu contei sobre a terceira paixão. Já foram 3 paixões por homem, sem eu buscar e sem buscar em mim, para esse fim. Então, eu cheguei a namorar depois dessa paixão, mas teve um fato inédito que eu não tinha feito ainda. No próximo vídeo eu conto pra você.